Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um prato com cajus lindos. Mas antes uma palavra. Salmo 37, versículo 37 diz assim: Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse tecido é um Maber da linha Ouro e nós vamos começar pintando aqui, ó, essa área do prato. Ó, pincel número 6, aparadinho, bem gastinho. Vou começar fazendo essa parte de dentro aqui do prato. Eu vou usar o azul marinho, aqui, ó. Aqui vai cobrir um pouco o risco, sim. Mas você tem um risco no seu desenho. Essa parte aqui. E você não precisa fazer exatamente essa curva, essas curvas aqui que eu fiz. Você pode fazer pinceladas, você pode inventar aqui dentro, tá? Ó. Aqui dentro bem escuro, agora eu vou passar para o azul celeste. Eu vou terminar com o azul celeste. Aqui quero que esse escuro venha até aqui, ó. Vamos sumindo com ele de leve. Porque aqui tem que ter a profundidade do prato. E a área que tá pegando luz. Vou chegar com o azul pertinho ali, ó, mas não vou chegar na beirada, vou deixar uma linha para passar um branquinho ali depois. Vou fazer exatamente isso do outro lado, com as duas cores também. Eu tô fazendo com o lápis aqui, ó, as curvas. Novamente, ó, são S's. Um pra cá e um pra cá, fazendo coraçãozinho, ó. Aqui em cima fica parecendo um coraçãozinho. E agora eu vou pegar um pincel número 2. A tinta tá molhada. Eu vou pegar o branco bem na pontinha e vou passar aqui, ó, fazendo esse S. A tinta tá molhada, isso significa que esse branco ele vai sumir um pouco. Ele não vai ficar assim tão acentuado. Não precisa passar várias vezes, tá? Ó, o S aqui, ó. Aqui fica coraçãozinho. Aí quando chega aqui, você gira e entorta ali, fazendo o final do S. Aqui a mesma coisa, ó, começa o coraçãozinho. Aí quando eu chego aqui, eu entorto pro outro lado. Ó, como é que vai ficando. E aqui tem que ficar um pouco mais escuro. Então, o que que eu faço? Uso um pouquinho menos de tinta. Até dou uma passada de pincel em cima daquela tinta que eu coloquei. Viu a diferença? Como ela some? Isso. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. E agora eu volto aqui com o meu pincel número 6. E com ele eu vou fazer aquela linha ali, ó. Eu deixei um pedacinho para fazer uma linha de branco. Vai ficar meio azulado, porque o nosso azul ainda tá úmido. Não tem problema não. Eu vou parar com ela por aqui, porque depois ela continua. Mas ela vai continuar aqui em cima do caju também. E aqui pode ficar bem branquinho. Eu quero fazer o caju primeiro, tudo que tá dentro primeiro. Mas do lado esquerdo, eu já posso fazer ele inteiro, em cima e embaixo. Olha só como ficou. Então, esse lado aqui já tá pronto. Agora, nós vamos fazer as folhas.
Eu escolhi o verde pinheiro para fazer aqui a base da folha e um pouquinho da sombra. Ó, esse lado aqui, essa folha aqui, ela tá sombreada porque aquela tá na frente, tá por cima. Então, vou deixar bem escurinho com o verde pinheiro. Aqui na ponta, eu já vou colocar o verde pistache. Dou uma misturadinha. Já vou colocar um pouquinho do verde pistache aqui também, ó, porque aqui é uma possível área de luz. Você viu que tem aqui, ó, um traço e eu tenho essas ranhuras. Então, aqui eu vou colocar o verde pinheiro inteiro, esse lado. Porque eu quero uma profundidade nesse espaço aqui. Eu vou puxar, no lugar daquela ranhura, eu vou puxar assim, ó, com o verde pistache. Só isso de luz que vai ter ali. Aqui eu vou pôr o pinheiro, misturando no pistache. Aqui na ponta eu vou continuar com essa linha, ó, com o pistache. Só um pouquinho. Precisa trabalhar muito aqui não. Agora eu já vou fazer esta aqui que tá virada e ela tem só uma metade. Eu vou começar aqui, ó, desse lado com o verde pinheiro. E esse lado aqui tem que ficar bem retinho, não pode ter curvas, porque a folha tá dobrada e esse aqui é o meio. Eu vou puxar o verde pinheiro aqui, ó, nessa posição. E agora eu venho com o pistache fazendo o contrário. Coloco aqui e puxo pra dentro. Deixando assim, ó, essas ranhuras. Pronto, limpei o pincel aqui. Eu vou colocar uma pincelada de vinho aqui, ó, nessa ponta dessa folha. Esse vinho vai se misturar com o pistache e vai misturar com o verde pinheiro. Tô colocando assim meio por cima, meio sem misturar muito, tá vendo? Porque a folha do cajueiro, as folhas da ponta, elas são bem corvinho. Não tenho muita experiência de cajueiro, não, mas eu vi uma vez em Rondônia e eu achei muito lindo. Num dia a gente olhou, o caju tava pequenininho. No outro dia a gente olhou, ele já tava grande. No terceiro dia ele já tava vermelho. Coisa muito linda. E muito rápido. Ó, aqui só vou colocar umas pinceladinhas aqui na borda. Acho que depois até... Não, nem precisa pôr com zero. Pode pôr com esse pincel mesmo. Ó, com o pincelzinho zero, eu já vou fazer o acabamento dessa daqui. Aqui vem o cabinho. E nessa linha aqui a gente põe... Aqui tem um relevo. Quando você vira uma folhinha ao contrário, você percebe isso aqui, ó. Não chega a ficar exatamente na borda, pode deixar um escurinho do outro lado. E depois tem isso aqui. No relevo, no verso da folha, isso daqui é bem mais acentuado do que na frente. Prontinho, já vou colocar aqui, vou reforçar com o zero esse detalhe. Não é um contorno inteiro, tá? São os detalhezinhos mesmo. Agora, esta aqui, eu vou colocar com o marfim em cima daquele pistache que eu tinha ali. E pra cima aqui, ó, vou colocar só com o pistache. Aqui nem precisa, que tá pegando bastante sombra. Agora, vamos fazer as outras duas lá de cima. Essa folha aqui,
Vou deixar esse lado aqui mais escuro. Esse lado aqui mais claro. Aqui só na beiradinha eu vou colocar um pouquinho do pistache. E agora eu vou sujar com o vinho. Aqui, essa área aqui, ó, eu vou deixar... Vou colocar o vinho mesmo e vou puxar. Eu já vou deixando arranhado, ó. E desse lado de cá eu vou colocar o vinho na ponta, que vai pegar em cima do pistache ali. Não vou chegar até embaixo. Vou parar por aqui. E agora eu vou iluminar com o marfim. E esse marfim eu vou colocar aqui, ó, desse lado. Vou puxar pra dentro. E vou colocar um pouquinho aqui no centro, vou puxar pra fora. Vou pôr um pouquinho mais do pistache aqui, porque eu quero que o pistache apareça. A mistura do vinho com o pistache fica bonita. Aí, ficou bem colorida. Acabamento aqui com o marfim. Vou fazer a linha. E agora eu vou usar o pistache. Vou passar uma linha aqui, ó, em cima desse marfim. Vai ficar um pistache mais clarinho. E esse cabinho aqui eu já vou puxando com verde pinheiro. Inclusive desse de cá. Não é tão fininho, mas eu vou fazer com pincel zero mesmo, ó. Terminei o verde pinheiro, agora eu vou passar uma pincelada de vinho em cima. Isso vai escurecer. Vou fazer o outro aqui. Com o marfim, vou fazer aqui um acabamento, ó. Seria umas, as dobrinhas da folha, umas dobrinhas. Pro lado de cá também. Toda vez que tiver esse fundinho aqui, ó, a gente faz a gente coloca meio que um contorninho. Só que ele tem que sumir pra lá e sumir pra cá. Você coloca, aí dá uma sumidinha ali, ó. Essa folha aqui eu tinha que passar uma pontinha, acho que vai ficar legal se passar uma pontinha assim, pro lado de lá. Então, eu vou deixar essa pontinha aqui com a sombra embaixo, o pistache aqui, ó, na parte de cima. Aqui dentro eu vou colocar o pinheiro aqui, vou puxar o pinheiro pra cima. Você viu que quando eu puxo, eu vou deixando espaços assim, ó, entre as linhas. Porque depois, nesse lugar ali, ó, eu vou puxar o pistache pra dentro e pra cima do verde pinheiro. Assim, o tecido fica todo preenchido. Agora, aqui, o pinheiro desse lado, do lado embaixo do caju. Puxo um pouquinho pra cá e completo com o pistache. Fazer umas pinceladinhas de vinho aqui em cima do pistache. Nem cheguei aqui no verde pinheiro. E vou pôr uma aqui também, ó. Só limpei meu pincel. E agora com o marfim, eu vou colocar uns pontos de luz. Aqui também. Aqui. Ó, só tô puxando aquela tinta. Pronto, não vou iluminar mais, só isso. Com o zero e o pistache, vou colocar a linha aqui no centro. Tem que sair uma pontinha aqui. Agora eu vou colocar com o marfim em cima desse pistache. Você viu que não é uma linha contínua, não precisa. Pode ser uma linha meio pontilhada, do jeito que for saindo o pincel, a tinta do pincel, você vai deixando.
aqui uma pinceladinha para realçar que tá por cima desse. Uma pontinha. Acho que eu preciso um pouquinho mais de profundidade aqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou voltar com um pouquinho do vinho aqui em cima do pinheiro. Isso vai fazer o pinheiro escurecer. Então, essa parte tá prontinha. Esse galinho eu vou preencher com o verde pinheiro. Eu vou dar pinceladinhas com o vinho em cima. Agora, eu lavo meu pincel, eu vou pegar a tinta com o pincel zero. Eu vou pegar o marfim e vou fazer do lado de cima, do lado superior, uma linha de luz. Ó, não precisa ser uma coisa muito certinho, tá? Pode e deve ficar assim meio pingadinho, meio... Aquela linha pode ficar assim meio arrebentada, não precisa ser uma linha contínua. Vou pôr um pouquinho aqui também. E agora nós vamos fazer o caju. Esse caju, vou começar por essa parte aqui que é bem colorida. Eu amo cor. Aqui tô colocando o amarelo ouro. O amarelo ouro você pode passar que não tem perigo dele cobrir o risco. Ali, ó. Então, você não pode passar por cima sem medo. Pronto, coloquei até a metade. Agora, eu vou usar o vermelho vivo para preencher o restante. Olha, onde eu parei com o vermelho, porque agora a gente vai fazer a transição do amarelo para o vermelho. Você vai, só com o pincel sujinho, você vai dando pinceladinhas. Você vai limpando o pincel. Você vai colocando uma tinta dentro da outra. Vai ficando meio laranja. Você vai subindo. Aqui, ó, tem uma curvatura. Aqui também. Então, você não pode subir com essas pinceladinhas retas. Tem que vir fazendo essa curvatura. Olha, não precisa chegar lá em cima. Só bata o pincel, deixe bem pingadinho. Não pode ficar aqui, quando você olha no todo, uma linha de vermelho. Se ficar, pegue mais um pouquinho do vermelho, tira o excesso aqui, onde tá vermelho puro, e volta ali fazendo manchinhas. Fiz isso, agora eu vou pôr aqui, ó, uma pinceladinha de vinho. Eu tiro o excesso de tinta. Vou fazer uma mancha bem aqui. Mais um pouquinho. Ó, é uma mancha mesmo, mas nesse sentido. Não é pra ficar risquinho, tá? Vou fazer mais uma manchinha aqui. Um pouquinho mais acentuada, daí vou dando pinceladinha pros lados, pra ir sumindo a divisão. E vou colocar um pouquinho de tinta aqui, ó, nesse lado. Subindo. Olha como as manchinhas vão aparecendo. E aqui vou deixar mais escurinho, já que ele tá por trás desse outro. Aí. E agora, eu tenho um pouquinho do vinho aqui, eu vou pôr uma pinceladinha de amarelo. Acabou meu vinho, então pus uma pinceladinha de vinho e uma pinceladinha de amarelo ouro. Você vai ter um tom assim marrom, vou deixar um pouquinho mais claro. Olha aqui, ó, vai ficar quase um siena. E com essa misturinha eu vou fazer aqui, ó, tá vendo essa parte que tá redondinha? Embaixo da semente, vou colocar um pouquinho dessa mistura. Vou pôr até um pouquinho aqui, ó, nesse contorno também. A misturinha aqui, ó, mais clarinha. Tô só batendo o pincel, não tô apertando, não tô fazendo uma linha. Aqui nesse cantinho eu vou puxar um pouquinho.
bem em cima do risco. Agora eu vou pegar um outro pincel que tá limpo, do mesmo tamanho, e vou limpar essa tinta que eu coloquei, porque eu quero que fique bem discreto. Então, o que eu faço? Aqui é a área de luz, ali é a área de sombra. Então, eu passo o pincel ali, ó, por trás. Nessas partes que sobe aqui, ó, pra cima da fruta, pra cima do caju. Pronto, agora nós vamos à semente. Peguei uma pincelada de cinza, cinza chumbo, eu nem tinha limpado o pincel, e verde pinheiro. Cinza chumbo e verde pinheiro. Vou colocar nessa área aqui, ó. Agora aqui dentro eu vou colocar sépia. Um pouquinho de sépia aqui também, ó, nesse lado. Aí não é para fazer redondo, você tem que respeitar aquelas puxadinhas que a gente fez com a misturinha. Aqui, ó, já vou preenchendo ali. Cinza e verde pinheiro aqui. Bastante cuidadinho aqui, tá bom? Pronto, mistura pronta. Vou usar o branco. Meu pincel tá sujo, tá? Sujo de tinta. Eu vou colocar o branco ali e agora eu vou amassar. Essa parte aqui eu vou colocando e puxando para fora. Vai puxando assim que ele vai parecer redondo. Aqui vou deixar bem branquinho. Não alise muito, tá? Tem que deixar assim meio manchadinho, todo manchadinho. Consertando aqui, aqui ficou, achei que ficou muito claro. Então eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro e do cinza. E vou reforçar. Isso. Uma pontinha de branco. Ó, dei umas pinceladinhas com o pincel sujo aqui, só para aquele CEP ficar um pouquinho mais clarinho. Pouquinhos de branco. Aqui eu tenho que deixar também uma luz um pouquinho mais acentuada. Depois que a gente coloca a mistura, a gente faz essa luz. Que ele desce assim. Coloquei a tinta e dei pinceladas. Isso daqui quase fecha ali. Um pouquinho de luz aqui, ó. E essa semente, ela passa aqui, ó. Ela vem até essa curvinha. Que ela tá por cima do caju. Lavo o pincel e agora eu vou pôr uma luz de branco aqui nessa área do caju, em cima do amarelo, mas não precisa colocar lá na pontinha. Ó, coloco a tinta e ajeita com batidinhas. Não é preciso você misturar. De leve com batidinhas. Desse lado aqui, ó, até a gente tem um pouquinho de luz. Um pouquinho mais comprida. Cuidado com o branco em cima do vermelho, tá? Não leva não, porque ele vai ficar cor de rosa. Aí, tá iluminadinho. Essa parte aqui mais clarinha. E pronto. Agora nós vamos passar o branco aqui, ó, nessa área debaixo do prato. Já passei o branco. Eu vou usar o cinza, cinza chumbo. Tiro o excesso do pratinho. Vou começar colocando essa aqui, ó, essa linha embaixo da beiradinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, aqui atrás do caju. Um pouquinho de sombra geral, de cima e embaixo.
Agora eu vou fazer a linha de fora aqui, ó. E agora a linha de dentro. Sim, eu vou colocar a sombra do lado de cima, porque eu quero trazer ela até o final aqui, ó. Encontrou os dois, eu vou diluindo no branco. O branco vai ficar só nessa área aqui. Acho que aqui tem que ficar um pouquinho mais forte. Isso. E agora é hora de passar essa linha da frente aqui. Lembra que a gente parou aqui com aquela linha branca da bordinha? Inclusive, ali atrás já tá seco. Então, eu já posso fazer, olha aqui, ó. Passo por aqui. Dou uma reforçada ali atrás para ficar bem branquinho. E aqui a linha vem até o final. Vou carregar o pincel de tinta assim, ó, bem de pezinho. E eu vou fazer aqui uma pincelada, ó. Uma pincelada mais uma menor de luz. Agora vamos para o outro caju. Essa parte aqui eu vou colocar o amarelo, mais ou menos essa área aqui, ó. E vou preencher o restante com o vermelho. Preenchido, já fiz aqui, ó, a transição. Aqui nos cantinhos eu deixei mais avermelhadinho. E eu vou usar aquela mesma misturinha de uma pinceladinha de vinho e uma de amarelo ouro para fazer a sombra aqui, ó, atrás dessas linhas. Já dou uma limpadinha. E agora eu vou pegar o vinho mesmo. Vou começar daqui, ó. Vou dar uma escurecida na parte de baixo. Mas eu venho trabalhando também com pinceladinhas. Eu não tô preenchendo. Aqui nessa área eu vou deixar algumas manchinhas, da mesma forma que nós fizemos aqui. Tudo manchadinho. Agora semente. Verde pinheiro. Cinza chumbo, sépia. Essa área aqui de baixo, quero que ele fique bem escura, então eu já vou colocar o sépia também. Daí vou puxando assim, ó, puxando pra dentro. Aqui também. E olha, respeita esse desenho. Viu? Tem que ficar assim, todo cheio de curvinhas. Esse pincel tá bem sujo, então eu vou pegar um outro, pouquinho, peguei o número 2. E eu vou fazer aqui, ó, de dentro pra fora, eu dou uma puxadinha. Seguindo aquela sombra, mas não leve aquilo lá pra cima, tá? É só mesmo aqui, ó, só pra fazer a transição. Aqui no meio ficou muito forte, então lavei meu pincel e tô tirando um pouquinho aqui. Pronto, ó, quase centímetro eu consigo fazer isso. Pronto, passando o pincel limpo em cima. Um pouquinho mais de sépia aqui, para deixar bem escurinho. Pronto, são detalhezinhos que, de repente, o seu não precisa, mas o meu precisa. Agora a gente vem com o branco. E esse branco você vai colocar aqui, ó, em volta desse sépia. Ele não é uma linha, tá? Fica assim meio crespinho. E daí você puxa pra fora. A tinta tá úmida, então vai absorver.
E não vai ficar branco aqui ainda. Essas duas partes aqui quase se encontram. Iluminado. Lavo meu pincel e eu já vou colocar o branco aqui, ó. Tem umas pontinhas de branco. Aqui vai ficar um pouquinho mais. O vermelho, ele tá úmido ainda. Então, eu não posso colocar a luz ali de branco, porque senão vai ficar rosa. Então, eu vou terminando assim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui. Tá úmido também, mas eu posso pôr bem no centro, ó, desse espaço. Coloco mais um pouco de luz. E vou lidando com o pincel. Depois vamos colocar mais um pouquinho de luz. Vamos esperar secar um pouquinho para colocar mais um pouquinho de luz depois. Agora já dá para colocar a luz. Então, peguei um pincel aqui, ó, número 2 com o branco. Vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó. No centro. Vai limpando teu pincel. Nesse aqui também. Essa área aqui fica mais branquinha. E aqui, ó, nesse caju. Só coloca tinta, não fica misturando, tá? Porque senão vai ficar... O branco vai sumir, não vai aparecer essa luz. Uma pinceladinha aqui. Prontinho. Agora eu troquei de pincel. Peguei um número 10. Vou colocar diluente. Eu quero um cinza bem clarinho. Então, eu limpo o pincel aqui e pego com diluente. Tá vendo? Olha a intensidade da cor. Ficou bem suave. Eu vou colocar esse cinza aqui, ó. Nesse cantinho. Não é para pôr aqui no meio e aqui não, tá? Se você colocar aqui no meio, você tem que sair aqui um pouquinho também. Pra fora. Esse cinza, ele vai me ajudar a acentuar ali, ó, a linha do prato. Um pouquinho aqui, não precisa preencher o espaço aí pra fora. Caso saia, você tem que passar um pouquinho lá também. O meu não saiu, então eu não vou passar. Você pode usar o cinza claro para fazer isso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse canto aqui embaixo do prato. Aqui não vou fazer a curva, ele vai sumir. Ó, sumiu por aqui. Aqui nesse cantinho é mais escurinho. E à medida que vai saindo pra fora, eu só vou pegando o diluente no pincel. Tá meio úmido ainda. Aqui, ó, nesse cantinho escurinho. E agora, eu só vou fazer assim, ó, vou terminar arredondado aqui, como se fosse a sombra da castanha do caju. Sair um pouquinho do sépia, não faz mal, vou até puxar. Só diluente. Você pode fazer com clareador também, tá? Não faz mal. Só para ficar mais suave mesmo. Vou fazer aqui, ó, toda essa área do caju. E vou sumindo para fora. Um pouquinho aqui. Um pouquinho só aqui nesse triângulo. E agora eu vou fazer essa sombra aqui nesse cantinho também. Tem quase nada de tinta aqui, ó, mas isso daqui ainda vai ser suficiente.
Pincel bem limpo, eu posso até sair um pouquinho assim, pegando só essa mínima sujeirinha de cinza ali e o diluente. Aqui embaixo do prato, eu vou puxar um pouquinho mais. Ó, mais ou menos a mesma largura, vem aqui, ó. Agora eu vou pegar uma isca de sépia, porque aqui saiu um sépia. Então, eu vou pôr um sépia ali também, para deixar o cantinho mais escuro. Vou até pegar o sépia junto com um pouquinho do cinza, uma misturinha. Bem aqui embaixo do prato, vai sumindo ali, não precisa chegar até lá em cima. E aqui a gente vem sumindo com ele nessa entranha aqui, ó. Lembrando que aqui é uma mesa. Aqui nesse cantinho também vou pôr um pouquinho do sépia. Só porque saiu aqui, ó. Mais escurinho. Um pouquinho de cinza puro. Gostei dessa cor, então vou usar um pouquinho do sépia com diluente. Aqui tá bem molhado de diluente ainda. Eu vou usar um pouquinho do sépia aqui também, ó. E um pouquinho aqui. Que tá seco, eu posso até passar por cima, só não passo em cima do branco, porque ele vai sujar um pouquinho. Se passar, depois que secar, você pode passar o branco outra vez. Prontinho. Finalizando com um pouquinho do sépia, um pouquinho do cinza, bastante diluente. Só marcando aqui, ó, a linha do chão da mesa, né? Você viu que nem tirou aquela linha dali. Prontinho, trabalho concluído. O risco vocês encontram gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Sônia Riz, que mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela também é professora e ama o que faz, assim como eu. Ela agradece o carinho e a dedicação e mostra a linda pintura que desenvolveu acompanhando o canal Sonalu Pinturas. Diz que está realizando o seu sonho e que eu transformo qualquer risco em fácil para pintar. Sônia, demorou, mas chegou sua vez de ganhar o beijinho especial. Parabéns, sua pintura está linda. Mua!